As vítimas do atirador de Realengo começaram a ser enterradas no fim da manhã, um dia depois da tragédia sem precedentes no Brasil, que deixou 12 crianças e adolescentes mortos. A polícia ainda não sabe o que motivou o massacre. De luto, o país reabre a discussão sobre o desarmamento. A reportagem é de Letícia Justus. O atirador tinha 23 anos e era ex-aluno da escola. Com tiros na cabeça e no tórax, ele matou 12 estudantes e outros 11 ainda estão no hospital. As imagens do circuito interno do colégio mostram em vários momentos o Wellington Menezes de Oliveira recarregando a arma. O episódio que chocou o país e repercutiu em todo o mundo chama a atenção para uma discussão antiga, o controle de armas. Em 2003, o Estatuto do Desarmamento tornou mais difícil o porte e estabeleceu um prazo para o recadastramento e a devolução de armas. 550 mil já foram entregues e destruídas. A Câmara dos Deputados tem 126 projetos sobre o assunto. Os dois lados, de quem é a favor e de quem é contra, querem mudar as regras para facilitar ou dificultar ainda mais a aquisição de uma arma. O autor do projeto do Estatuto do Desarmamento, o senador Renan Calheiros, acredita que uma nova lei poderia não só ampliar o controle, mas também aumentar a participação da sociedade nessa luta. Tem que haver uma campanha permanente pelo desarmamento. É importante mobilizar a população para que essas armas saiam de circulação. Em setembro do ano passado, circulavam no Brasil cerca de 16 milhões de armas. Apenas 13% delas estão com o Estado. Os outros 87% estão na mão de brasileiros comuns e mais da metade são ilegais. A gente sempre associa a criminalidade organizada, mas não, a maioria dos eventos estão envolvendo cidadãos de bem, envolvendo muitas vezes crimes passionais que não têm relação direta com a criminalidade organizada. E o nosso convidado para tratar desse tema é o juiz federal aposentado e advogado criminalista Pedro Paulo Castelo Branco. Boa tarde, obrigada pela participação do senhor aqui. Boa tarde. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre o Estatuto do Desarmamento, sob o ponto de vista jurídico. O que ele diz? Ele fala o registro e sobre a posse, o porte de arma e também sobre a punição com relação a portar armas sem o devido registro. De modo que ele tem uma situação, ele cria o Sistema Nacional de Armas, que vai controlar a circulação dessas armas e o registro dessas armas, tanto para aquele que comercializa, a empresa que comercializa, como para aquele que compra a arma, que tem que justificar, e o porte dessa arma. As punições são rígidas para as pessoas que são encontradas com armas na clandestinidade, sem... São rígidas, tanto para a posse irregular de armas, mesmo permitidas, nacionais, permitidas para uso, como aquelas armas que são específicas de determinada força policial. Então, o controle é rígido e a penação também mais rígida ainda. Lembrando que nós tivemos um plebiscito em 2005, referendo, onde as pessoas disseram que a opinião geral foi que não era crime, a proibição de venda de armas no país. Independente do referendo, do plebiscito, hoje quem for pego com uma arma que não esteja registrada, não tenha esse registro, ela é condenada, o judiciário tem uma pena bem rígida para essa pessoa. Quem cometeu um crime, pior ainda. Exatamente. Porque a lei fixou, a lei de desarmamento, ela fixou um prazo, 31 de dezembro de 2008, para aquelas pessoas que tivessem armas promoverem o devido registro delas, a regularização. A partir dessa data, desse termo, aí aquelas pessoas que não registraram teriam que fazer a devolução, a restituição das armas à Polícia Federal. Porque se forem essas pessoas encontradas com armas sem o devido porte, sem autorização policial, sem o registro dela, eles podem sofrer uma pena, inclusive, de detenção, que vai de 1 a 3 anos em algumas circunstâncias.
Ok, agora nós vamos às ruas para saber quais são as dúvidas das pessoas sobre esse assunto. Meu nome é Isaías Gomes, sou estudante e a minha pergunta é: quem pode ter uma arma em casa? E aí, doutor Pedro? Quem pode ter a arma em casa seria aquele cidadão que promoveu o registro da arma até aquela data de 31 de dezembro de 2008 e quem não tiver esse registro não pode possuir essa arma em casa, mesmo em casa, porque ele não está portando, mas tem posse da arma. E essa arma é irregular, do ponto de vista da lei de desarmamento. De modo que hoje, para se obter um registro de um porte de arma, é preciso que ele vá à Polícia Federal e fundamente o seu pedido e a necessidade do uso dessa arma, ainda que em casa, sob pena de ele ser terminantemente proibido de mesmo guardar essa arma em casa sem o porte e o registro. Agora, apesar de inúmeras campanhas e essa proibição, nós sabemos que hoje milhares de armas clandestinas circulam no país. O senhor acha que essa facilidade em ter conseguido essa arma e principalmente a facilidade em ter entrado na escola em Realengo, isso pode ter sido determinante para a tragédia, o massacre? Inclusive na preparação desse jovem que já tinha curso de tiro de forma clandestina. Essa preparação e essa venda de armas sem lícita, sem a forma lícita, isso já pode ser considerado também um coadjuvante da tragédia de ontem. Quem forneceu a arma ou quem instruir esse rapaz no sentido de ele ser um bom atirador, evidentemente é um coadjuvante, é um coautor da tragédia de ontem. Ok, agora vamos a uma outra pergunta gravada pela nossa equipe de reportagem. Meu nome é Érica Ramos, sou estudante. Qualquer pessoa pode fazer treinamento com arma de fogo? E aí, explica pra gente, o senhor vinha falando sobre essas escolas clandestinas, né? De forma alguma, nem todas as pessoas têm essa concessão da lei para que possa praticar tiros. Não há mais aquela figura do tiro ao alvo com armas de fogo. Hoje é preciso que a pessoa tenha o registro da arma, tenha o porte da arma, esteja autorizado e a escola onde ele vá fazer esse treinamento de tiro também esteja registrada em sede policial. E até sob o controle não só da Polícia Federal, como também o controle das Forças Armadas. O senhor explicou, inclusive, que essa escola ela pode ser penalizada também e acionada aí pelo Judiciário numa possível condenação em outros casos, onde, nesse caso, o atirador morreu, mas se ele estivesse vivo, ele, a escola de tiro, todos seriam acionados aí. Exatamente, inclusive pela responsabilidade de ser coadjuvante numa situação de clandestinidade. Se ela não tinha a habilidade lícita para preparar esse cidadão, ela, na clandestinidade, ela seria um coadjuvante, poderia participar de uma coautoria na tragédia de ontem. Vamos falar um pouquinho mais sobre as penas. Qual é a pena mínima hoje para uma pessoa que é flagrada com uma arma clandestina? Com uma arma clandestina, ele tem duas apenações. A primeira do porte ilegal de arma. Tem que verificar que ele é apanhado com uma arma, ele pode sofrer uma pena, um processo de detenção, de pena de detenção, que vai de 1 a 3 anos. E a segunda seria como ele obteve essa arma. Se ele foi receptador, ele participa do crime também de receptação. Então, há dois tipos penais. O tipo do porte ilegal de arma, que a lei responsabiliza penalmente, e mais a aquisição de forma ilegal dessa arma, que pode ser ou receptação ou pode ser uma compra, uma aquisição de forma clandestina e também é ilegal. Ok, agora nós temos mais uma pergunta de uma telespectadora. Meu nome é Carolina Araújo, eu sou jornalista e a minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma arma de fogo ilegal em casa. Se eu devolvê-la à polícia, eu posso ser presa? De forma alguma. Ela espontaneamente pode se dirigir à Polícia Federal e ir lá fazer a devolução, a restituição dessa arma, que ela não vai sofrer nenhuma responsabilidade penal e sequer de cunho pecuniário. Ela devolve de forma espontânea e aí a lei alberga essa situação no seu texto.
O prazo era até 2008, mas a qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer isso. Exatamente. Né? O prazo de 31 de dezembro de 2008 era não só para a devolução, como para o registro também dessa arma em casa, ou daquele que não tinha o registro da arma e ela estava ainda de forma irregular. Agora, isso para o registro. Para a restituição, pode ser a qualquer tempo. Agora, uma última pergunta. Na opinião do senhor, a lei ela é eficaz? O estatuto que nós temos hoje do desarmamento, não tem nenhuma brecha, é perfeito, mas o que falta, então, para evitar que tragédias como essas voltem a acontecer, ocorram no país? Falta o que, na opinião do senhor? O aspecto da tragédia em si, do ato do cidadão, o ato de loucura dele, aí há uma explicação médica, né? Quer dizer, o sujeito louco, o sujeito esquizofrênico, né, entre a ação e o pensamento, ele não pensou em fazer a ação, é uma explicação médica. Agora, do ponto de vista da vigilância, não só das escolas, mas dos órgãos e de acesso em que se encontram muitas pessoas, é preciso que, seja ela escola, seja casa de recreio, de eventos, é preciso que haja uma vigilância policial para que se evite essa tragédia. Então, a escola teria que verificar o que o aluno, o ex-aluno, estava trazendo e qual era a fundamentação dele estar ingressando no recinto. Mas a lei já contempla, né? A lei contempla tudo isso e faltou ali o aspecto da vigilância, tão somente. Agradeço muito a participação do senhor, uma boa tarde. Boa tarde.